Vamos lá. Hoje, nessa live aqui, a gente vai falar sobre mais um ponto bastante importante para te ajudar a chegar e construir uma renda passiva aí mensal que supere a casa de R$ 1.000. E aí, basicamente, a gente vai falar sobre ciclos de mercado. E você vai entender por que ciclos de mercado é tão importante. Não só você entender o que ele é, mas você conseguir identificar em que momento, neste exato instante, estamos de cada ponto do ciclo de mercado. Isso vai ajudar você a tomar melhores decisões na hora de fazer seus aportes e seus investimentos. E aí, nessa aula aqui, eu vou passar em alguns momentos algumas telas, tá? Então, se você estiver aí no Instagram e quiser ir para o YouTube, você vai conseguir enxergar melhor essas telas. E você que já está no YouTube, vamos embora, fica aqui comigo que você vai conseguir acompanhar melhor essa live. Beleza? Bom, ciclo de mercado basicamente funciona da mesma forma que os nossos ciclos de vida. Então, você sabe muito bem que em dado momento a gente está em uma fase muito boa, em que as coisas estão dando certo, e em dado momento as coisas saem do trilho e deixam de dar tão certo assim. Isso funciona em tudo, né? Funciona aí nas relações, funciona também no mercado de trabalho, funciona no seu próprio trabalho, na escola, em qualquer um dos lugares, né? Em dado momento você está lá em uma fase super boa do trabalho, você já domina o que você faz, e aí as coisas começam a sair do trilho, começa a dar errado, parece que nada vai funcionar. Isso é normal, isso é um ciclo. E aí, em dado momento, as coisas funcionam melhor, você tem um salto de aprendizado, você recebe uma promoção e assim por diante. Então, no mercado de investimentos, essa dinâmica é exatamente a mesma. Existem momentos em que a gente tem uma predisposição maior em conseguir evoluir, crescer do ponto de vista de investimento, e existem momentos em que o mercado não está tão animado assim, que o mercado não está se desenvolvendo tanto, que são os momentos de depressão. E aí, nessas horas, em momentos de depressão, você vai ver exatamente o mercado se desvalorizando, as ações se desvalorizando. Isso é normal, isso acontece, tá? Você precisa ficar ligado para, primeiro, dominar e entender o ciclo de mercado, para que de fato você consiga entender se este momento que estamos passando é um momento propício a você fazer aportes, ou se esse momento é um momento propício em você não fazer aportes e também não vender nada, porque presta atenção, você não comprar e não vender também é uma decisão racional a ser feita. Beleza? Ou ainda se esse momento de mercado é um momento que você deveria ter uma predisposição maior em fazer vendas e se desfazer dos ativos, eventualmente porque eles já estão super valorizados. É irracional essa valorização deles. Beleza? Então, outro ponto que você também não pode deixar de esquecer é o seguinte: esse mercado de investimento, assim como tudo, ele não anda em linha reta. Você não vai ver o mercado de ações crescendo e se valorizando todos os dias, sem que em dado momento ele venha a cair e desvalorizar. Não funciona assim. E a gente também não vai ver o mercado de ações subindo até o infinito, subindo aí até a gente chegar num valor estratosférico. Não, em dado momento o mercado de ações ele começa a cair de novo. E aí nessa aula, aqui nessa live, eu vou mostrar para você um gráfico desde 1960, como que foi o andar da bolsa de valores, e você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender que mesmo quando os ciclos estão em baixa, ainda assim a tendência do mercado é sim continuar se valorizando ao longo do tempo. Beleza? Galera do Instagram aí, se quiser ir para o canal do YouTube, lá hoje eu vou compartilhar algumas telas aqui, então procura lá no YouTube, O Pequeno Investidor, você vai encontrar essa live também rolando ao mesmo tempo, tá bom? Beleza, vamos nessa então. Eu vou abrir agora uma tela aqui que você vai começar a entender, tá? A gente vai fazer algumas comparações aqui sobre crescimento versus ciclo de mercado. E aí, quando a gente olha sobre crescimento aqui e sobre os ciclos, esse gráfico ele diz muito. Você vai entender aqui, ó, que a gente tem basicamente dois grandes pontos de curva. Primeiro, né, quando a gente está no momento de crise, no momento de recessão, a gente chama que a gente está num vale. Ou seja, que a gente está num ponto bem baixo da curva. É como se a gente estivesse olhando para uma montanha e a gente estivesse lá embaixo para escalar essa montanha, né? É exatamente isso, é o vale. E aí, esse momento, quando a gente está lá embaixo,
A gente olha para a montanha, a gente vê um paredão para subir, a gente olha para baixo, não tem mais nada, né? A gente já está no ponto mais baixo dessa montanha, então de verdade não tem muito mais para onde ir. Então, qual que é o sentido natural nesse momento? É você escalar a montanha, é você começar a subir, é você exatamente, do ponto de vista financeiro, chamar de expansão de mercado. É quando o mercado começa a se valorizar, beleza? E aí, essa valorização, ela não vai acontecer até o infinito. Então, a gente vai ter um momento de expansão, de fato, mas em uma hora a gente vai chegar num pico, uma hora a gente vai chegar no topo da montanha. E quando a gente chega naquele pico, é exatamente aquele momento em que a gente vai encontrar ativos com preços mais altos, a gente vai encontrar as pessoas ali muito animadas e acreditando que esse momento de investimento vai durar por muitos e muitos anos, e as coisas começam a ficar mais irracionais. Beleza? Então a gente precisa entender que sim, existem dados momentos que estaremos nesse pico. E aí a tendência quando a gente chega num pico não é continuar subindo. Pô, se você sobe até o topo de uma montanha, você olha para ela, você fala, cara, acabou, não tem mais para onde subir. Como é que eu vou continuar subindo aqui? Isso não vai acontecer. A tendência é que em dado momento você comece a descer de novo. Isso é um ciclo normal. E aí a gente começa a entrar no chamado ponto de recessão. Ponto de recessão da economia, que na verdade nada mais é do que a gente vê os ativos se desvalorizando, as ações perdendo valor. E a gente então começa a descer nessa montanha, a gente começa a descer no ciclo até chegar novamente em um novo vale, que de verdade é um ponto em que, de novo, as ações, os investimentos estão desvalorizados. Qual que é a grande pegada, tá? Esse segundo vale que a gente chega depois de ter chegado até o pico e voltado a descer de novo, ele não é num ponto tão baixo quanto o vale anterior. Ainda que ele seja um vale, ainda que ele seja um ponto de baixa, se a gente comparar esse ponto de baixa que estamos com o ponto de baixa que estávamos muito tempo atrás, esse novo ponto de baixa agora, ele é maior do que o anterior. Isso quer dizer que ainda que o mercado se desvalorize, ele não tende a chegar num ponto de desvalorização tão grande quanto o ponto inicial que a gente saiu lá atrás. E essa é a grande pegada do ciclo de mercado. Porque o ciclo de mercado, o ciclo de crescimento, ele funciona exatamente como essa tela que eu estou mostrando para vocês aqui no YouTube. Ele funciona assim em picos e vales, mas o pico atual é sempre num ponto mais alto do que o pico anterior. E o vale atual também é sempre num ponto mais alto do que o vale anterior. E dessa forma a gente vai ver um ciclo de mercado, ainda que tenha esse sobe e desce, no tempo, sempre indo em um sentido de crescimento. Muito doido, né? Mas é exatamente assim que funciona. Você quer ver na prática isso? Vamos dar uma olhada aqui. Peguei então aqui uma tela do Ibovespa, que na verdade é a nossa bolsa de valores, é o índice que mede a performance das nossas maiores ações aqui na bolsa de valores do Brasil. E vou abrir um gráfico por partes, tá? Eu não vou abrir ele inteiro de uma vez, senão eu vou perder sua atenção, você vai querer ficar olhando os números do gráfico inteiro. Mas eu quero te mostrar o seguinte: essa tela ela acontece desde 1963, então a gente está falando aí de 60 anos de histórico para olhar. E quando a gente olha, vamos pegar aqui a primeira parte, tá? De 1963 até 1970, aqui praticamente 10 anos. Esse foi um momento de expansão econômica, esse foi um momento em que o Brasil teve um andar interessante do ponto de vista de investimentos e econômico, e a gente olha para a Bolsa, a gente vê essa Bolsa exatamente crescendo, né? Ainda que ela tenha tido sobes e desces, a tendência maior dela nessa década foi de crescimento. Tá bom, mas e aí? Será que esse crescimento ele vai durar para sempre? Será que essa curva aqui, ela não vai, me tirar aqui? Será que essa curva aqui vai durar até o infinito? Não, não vai, né? Se a gente olha o próximo momento, putz, a gente entra no momento de depressão, a gente entrou no momento de crise econômica. E aí o que acontece? A bolsa de valores e os investimentos passam a se desvalorizar. Ainda que eles se desvalorizem, e aqui a gente está falando de novo, uma década, tá? Uma década de investimentos andando de lado e se desvalorizando no todo. Quando a gente bateu o vale, ou seja, o ponto mais baixo, lá em 1983, ainda assim, esse ponto mais baixo, ele é bem maior do ponto de vista de valor do que o ponto inicial que a gente saiu lá em 1963. E ainda assim, se a gente olhasse em 1983 e comparasse ali
com a década de 70, pô, ele já estava mais na metade do ciclo de alta de 1970. O que eu estou querendo dizer aqui? Exatamente, que mesmo a gente encontrando um ponto de muita crise, uma década de crise, imagina o quanto que é isso, o tempo que é esse troço aqui, mesmo com uma década de crise, ainda assim a gente chega num ponto de desvalorização que segue mais alto do que o ponto de desvalorização que a gente tinha inicialmente. E aí isso não vai durar para sempre, né? A desvalorização, de novo, não vai ser infinita. A gente não vai ver os ativos virando pó, como a galera diz, ou seja, a gente não vai ver os ativos valendo R$ 0. As empresas quebrando, isso não vai acontecer. Então a gente emenda aqui logo em seguida um novo ponto, um novo ciclo de alta do mercado. E aí a gente vê de novo a bolsa de valores aqui em 5 anos basicamente andando para cima, se desenvolvendo e tal. Eu vou começar a acelerar porque você vai ver que esse ciclo de mercado ele vai se repetir e se repetir e se repetir todos os tempos, tá? A gente então chega de novo a um pico e aí na década ali, da metade da década de 80 para a década de 90 a bolsa volta a se desvalorizar. E aí ela pega e volta a subir de novo. Olha só como esse ponto aqui em cima, lá em 1997, é muito maior do que todos os pontos de alta que a gente viu desde 1960. Pô, a gente tem um histórico aqui de 30 anos e a gente vê que o ponto de máxima da década de 90 é muito acima de todos os pontos de máxima que a gente teve até então. Se uma pessoa lá, um investidor, em 1985 tivesse falado, não, não vou investir em bolsa de valores, não é para mim isso, porque esse momento é uma crise e vai durar para sempre. Cara, essa pessoa perdeu uma baita oportunidade de ver uma valorização enorme acontecendo, simplesmente porque ela acreditou que aquela crise na bolsa de valores ia durar para sempre. E na verdade não dura. Nada dura para sempre, né? Pô, crises não duram para sempre, momentos bons no nosso trabalho não duram para sempre, relacionamentos não duram para sempre, nada dura para sempre, as coisas podem ter ciclos. Então, no mercado de investimento, isso funciona exatamente na mesma dinâmica. Olha só como é que a gente está agora, ó, se a gente olhar mais ou menos em 2007, a gente vê que pô, a bolsa de valores está muito, mas muito, mas muito acima do que ela esteve em qualquer outro momento de alta. E aí, obviamente, né, essa época aqui, ó, de grande queda entre 2008 e 2015, não sei se você vai se lembrar, mas foi uma época que a gente teve uma crise muito grande nos Estados Unidos, vários bancos quebraram, e aí isso balançou o mundo inteiro. E a gente teve também no Brasil, em seguida, toda uma crise do governo, foi a época do impeachment da Dilma, então a gente teve ali crise energética, inflação, juros altos, economia patinando, impeachment, aquele caos todo. E mesmo assim, a bolsa de valores naquele ponto de crise mais alta, que você deve se lembrar aí como foi caótico, ele ainda assim estava num ponto praticamente acima do que a crise anterior que a gente teve lá na década de 2000. Então, ainda que a gente esteja em momentos de muita crise, que a gente fale, meu, esse é o pior momento, nunca na vida a gente viu nada tão ruim assim, isso não é verdade, tá? A nossa memória é exatamente muito curta. A gente sempre acha que a crise que a gente está passando agora é a pior crise de todas e ela dessa vez é diferente, vai durar para sempre. Isso não é verdade. A crise que a gente está passando agora, ela é uma outra crise. A gente já passou por inúmeras outras, é que a gente esquece delas ou a gente não viveu elas assim com tanta intensidade, então a gente não consegue acreditar. Se você olhar aqui, ó, como é que está na questão do Covid, olha só, a gente está. Esse aqui é um histórico bem recente, né? Covid foi em 2020, então a gente está falando de alguns anos atrás. A Bolsa de Valores despencou muito, mas ainda assim, na parte mais baixa do Covid, a Bolsa de Valores chegou num valor ainda maior e se manteve num valor maior do que na época do impeachment da Dilma, do que na época daquela crise que a gente viveu lá em 2014. Tá? Então, se você falar, meu, Covid foi uma baita de uma crise, foi um caos. Sim, foi um caos, foi uma baita de uma crise. E falando do ponto de vista de investimento, ainda assim, a bolsa de valores não chegou num valor tão baixo quanto na época da crise do impeachment da Dilma. E na época do Covid, lá em 2020, a gente achou que do ponto de vista de investimento, a bolsa de valores ia acabar, né? A gente achou que as empresas iam fechar e o mundo de verdade não ia mais existir. E não aconteceu nada disso, né? Beleza? Cara, ciclos de mercado, ele é exatamente o que você precisa entender e o que você precisa dominar para você conseguir fazer boas decisões, conseguir tomar decisões racionais de investimento e não fazer aí venda na hora errada e muito menos compra na hora errada. Eu vou fazer uma comparação agora muito doida, tá? Então presta atenção,
Você vai achar meio doida, mas vai fazer sentido. Por quê? Ciclo de mercado, eu gosto de falar que ele funciona como se fosse um pêndulo. Como assim, Lucas, um pêndulo? Exato, olha só isso aqui. Quando a gente olha, não sei se você tem ainda um relógio de pêndulo, ou você já viu um relógio de pêndulo, mas se você tem lá, né, o pêndulo indo de um lado para o outro o tempo inteiro, em um par de segundos ele vai de um extremo para o outro e ele fica assim o tempo inteiro. Porque o que, que o pêndulo, na verdade, ele está fazendo? Imagina que o pêndulo ele sai de uma ponta, de um extremo, e aí ele começa a ir em direção ao meio. Quando ele chega ao meio, se você olhar, né, e conseguisse medir, tirar uma foto do pêndulo, a chance de você, em várias fotos, encontrar esse pêndulo sempre no meio do que nas outras posições é maior. Porque exatamente o meio do pêndulo é o ponto central dele. Mas de verdade, ele quase nunca está naquele lugar, porque ele está de fato andando de um lado para o outro. Então, se você olhar um pêndulo, vamos imaginar, né? Que o pêndulo ele sai do meio, ele vai até um extremo, vai, e aí conforme ele vai chegando no extremo, a gravidade começa a influenciar aquele pêndulo, começa a fazer peso e querer puxar ele de volta para o meio, até o ponto que ele perde força, ele não consegue mais continuar subindo, e aí ele começa a descer de novo, descer até encontrar o ponto central. Quando ele chega no ponto central, ele não para ali, porque nessa descida ele pegou tanta energia e tanta força que ele começa a então ir para o lado oposto. Ele começa a ir para o lado contrário. E ele começa a subir de novo, até chegar àquele outro ponto, quando ele perde energia de novo, e aí ele não tem mais força para continuar subindo, e aí ele pega e volta de novo até o ponto central. Exatamente o pêndulo, exatamente o que ele faz o dia inteiro, o tempo inteiro, a gente pode chamar de ciclo. E esse ciclo de mercado ele acontece exatamente da mesma forma. A gente sai de momentos em que o mercado ele está em desaceleração para momentos de prosperidade, e é exatamente assim, ele sai de um extremo e começa a andar em direção ao outro. E aí, quando a gente está lá na prosperidade, quando a gente está ganhando dinheiro, os investimentos se valorizando, a gente começa a perder força. Em algum momento, esse ambiente de prosperidade começa a ficar mais fraco, até o ponto que ele se quebra, e aí a gente volta de novo o pêndulo, exatamente igual a um pêndulo, e entra na recessão. E aí, na recessão, a gente vai ter que esperar um tempo até que o mercado volte a se recuperar, entre na fase de recuperação e comece de novo a andar em direção à prosperidade. E isso acontece de tempos em tempos, de forma cíclica e se repete. Exatamente igual ao pêndulo, tá? Olha só, se a gente olhar então e tentar traduzir então o movimento do pêndulo para um movimento de mercado, de investimentos, a gente pode dizer o seguinte: quando a gente está em um extremo, a gente pode falar que a gente está em um momento de euforia, e aí nesse momento de euforia no mercado de investimento, a gente começa a encontrar ações, a gente começa a encontrar ativos sobreprecificados. Em outras palavras, ativos que estejam sendo negociados a um preço muito alto. E aí, nesse momento em que a galera paga e compra, aceita comprar ativos a preços surreais e preços muito altos, a gente vai ver a galera quebrando a cara, a gente vai ver a galera perdendo dinheiro. Pô, pensa assim comigo, não faz sentido nenhum. Imagina, você entrar num shopping, você vai entrar num shopping qualquer, você quer fazer compras, e aí vamos imaginar que aquele dia no shopping, você olha, tá todo mundo eufórico, cheio de sacola, parece Natal, tá? Parece aquele dia 22 de dezembro em que todo mundo esqueceu de comprar presente e vai correndo no dia 22 à noite, achando que o shopping vai estar vazio, encontra mais um monte de outra gente, seus parentes, todo mundo lá no shopping comprando presente atrasado, e aí você tá lá na loja e imagina se o vendedor fala para você, olha, hoje, como o shopping está muito cheio, está todo mundo muito eufórico, eu não tenho produto disponível para vender para todo mundo. Então, eu vou começar a cobrar mais caro por esses produtos, porque eu não vou conseguir atender toda essa demanda. O shopping está cheio e está todo mundo comprando, beleza? Você topa comprar? Meu, racionalmente você falaria não, né? Não vou pagar mais caro por um produto que ontem estava mais barato pelo simples fato do shopping estar cheio. Eu vou procurar outro lugar, eu vou comprar outra coisa, eu vou dar um café da manhã para alguém de presente de Natal, mas não, você não vai comprar. Tá bom, mas no mercado de investimento, normalmente essa pessoa, né, que racionalmente no shopping teria essa decisão, no mercado de investimento ela vai lá e compra a ação. Mesmo sabendo que aquele é um momento de euforia, que o mercado está animado e que está todo mundo acreditando que o mundo inteiro vai continuar se desenvolvendo até o infinito e os ativos estão sobreprecificados.
a galera vai lá e compra. Mas assim como um pêndulo, você sabe em dado momento, quando ele chega num extremo, que o pêndulo não vai continuar subindo até o infinito, que o pêndulo vai parar e ele vai começar a voltar em direção ao outro sentido. E aí, nesse momento, a gente, no mercado de investimentos, a gente sai desse ponto aí de sobreprecificação dos ativos, de preços caros, de um mercado de investimentos eufórico e começa a andar em sentido a um mercado de depressão, a um mercado de investimentos em que os ativos deixam de estar muito caros, eles vão passar pelo seu preço justo, ou seja, pelo preço que de fato eles valem, mas eles não vão parar ali, eles vão continuar se desvalorizando até chegar num ponto em que eles vão ficar subprecificados, em que eles vão ter um preço totalmente irracional, que não faz o menor sentido você conseguir comprar uma ação a um preço tão baixo, mas isso está acontecendo porque o mercado está tão deprimido, o mercado está tão pessimista com os investimentos, que a galera começa a vender, 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 e aí os ativos ficam com muitos papéis disponíveis para serem vendidos e pouca gente querendo comprar. Na lei da oferta e da demanda, quando você tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, quem está querendo vender faz o quê? Tem que jogar um preço mais baixo. Quem está querendo vender tem que começar a fazer desconto para conseguir empurrar aquele ativo para fora. Senão ele não vai conseguir se desfazer. É igual você ir no shopping, entrar numa loja, a loja está absolutamente vazia, não tem nenhum ser humano ali na loja comprando, e aí a lojista precisa de alguma maneira conseguir vender. A lojista precisa conseguir empurrar os produtos. O que que ela faz? Ela faz promoção. Ela começa a querer vender mais barato, ela começa a parcelar, ela começa a fazer uma série de ações para conseguir se desfazer daquele produto. Inclusive, se você for no shopping ali ou num mercado, num comércio em janeiro, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar a galera trocando presente de Natal, porque não serviu, né? Comeu demais no Natal, a galera não conseguiu mais entrar naquele presente. Ou você vai ver a galera fazendo promoção, porque ninguém está comprando em janeiro. Então o pessoal abaixa o preço das coisas, começa a fazer uma série de promoções para conseguir se desfazer desses produtos. No mercado da bolsa de valores, pô, no mercado de investimentos, a dinâmica é exatamente a mesma. Se o mercado está muito deprimido, se todo mundo acredita que o futuro da economia está arrasado, acabado, a gente não vai conseguir ver a economia nunca mais se recuperando, a galera começa a se desfazer desses ativos a qualquer preço, a preço de banana. E aí, quem tiver lá disponível a comprar, quem tiver com uma graninha disponível e entender e dominar que o mercado de investimento funciona em ciclos, essa pessoa vai aproveitar as grandes promoções e vai comprar ativos baratos. Vai fazer boas compras e aí, com certeza, no longo do tempo, ela vai ter mais chance de conseguir ver esse ativo se valorizando. Mesmo que lá na frente a gente encontre algum outro tipo de crise. Que nem eu mostrei no gráfico de ciclos do Ibovespa. Pô, você viu ali. Deixa eu até abrir ele aqui de novo para você. Só para você entender e relembrar que, mesmo quando a gente está em crise, essa nova crise muitas e muitas e muitas vezes, para não dizer todas as vezes, ela ainda assim, no pior momento dessa crise, a gente está num ponto muito melhor, num ponto de valorização muito melhor, de desenvolvimento econômico muito melhor do que a gente estava no ponto de crise anterior. Se você olha o gráfico aqui, é exatamente isso. Ó. O ponto de crise aqui é muito maior do que o ponto de crise anterior, que foi muito maior do que o ponto de crise anterior ainda. É exatamente essa dinâmica. Então não fica aí noiado, não fica pensando, pô, e agora o que fazer, né? Essa crise vai durar para sempre, meu dinheiro vai sumir. Cara, não, essa crise é passageira. Essa crise vai passar. Isso é cíclico, isso é a lei do mercado. Então não surte e domine o ciclo. Olha só, eu peguei aqui um dado, um exemplo, que é meio doido, tá? Presta atenção para você não perder nesse exemplo, mas você vai ver que, cara, lembra do pêndulo? Lembra que eu acabei de explicar sobre o pêndulo quase nunca se encontrar no ponto central, ainda que ele passe ali o tempo inteiro, né, indo de um extremo para o outro, saindo de um lado para o outro, o pêndulo sempre passa no ponto central, mas ele quase nunca vai se encontrar ali, porque ele sempre vai estar nesse movimento aí pendular, né? Afinal de contas, ele é um pêndulo. Beleza? Vamos pegar então o exemplo da Bolsa de Valores americana. O retorno médio da bolsa de valores americana ao longo das décadas foi de 10%, tá? Então, quem investiu na bolsa americana, em média, teve um retorno de 10% ao longo das décadas. Mas ter um retorno médio de 10%
não significa, não significa que em todos os anos a bolsa de valores se valorizou 10%. Não. Em alguns momentos ela se valoriza 20, em alguns momentos ela se desvaloriza, ela perde valor, tá? Então, olha só, olha o quiz aqui, hein? Em quantos anos, tá? Em 47 anos de histórico da Bolsa de Valores, 47 anos, quase 5 décadas, em quantos anos desses 47 você acha que a Bolsa de Valores terminou o ano com uma valorização entre 8 e 12%? Lembrando que a média de valorização dela foi de 10%. Então, eu estou dizendo assim, ó, se na média ela se valorizou 10, em 47 anos, quantos anos a gente encontrou no final lá a valorização entre 8, 9, 10, 11 ou 12%? Cara, naturalmente, eu acho que muitos de vocês devem estar pensando que seria ali, sei lá, 47 anos, pelo menos metade, vai, um pouco mais, 25 anos, a gente encontrou a bolsa de valores ali próximo ao retorno médio. Tá. Então, pasme. Por incrível que pareça, só em 3 dos 47 anos, a bolsa de valores americana, que na média se valorizou 10%, a gente conseguiu ver anos em que ela performou entre 8, 9, 10, 11 ou 12%. Só em 3 anos, em 3 anos. Olha que doido, né? Isso quer dizer que, se você que investe na bolsa de valores não estiver preparado para encontrar volatilidade nos investimentos ao longo dos anos, ou seja, se você não estiver preparado para ver em um ano os seus ativos se desvalorizando 10%, 15%, 20% e acreditar que aquilo é passageiro e que no final das contas, ao longo do tempo, os ciclos de mercado eles vão acontecer e a gente vai encontrar um momento em que o ciclo de mercado vai ser positivo, e que a bolsa de valores vai voltar a se valorizar, você vai perder uma oportunidade gigante de conseguir fazer o seu patrimônio se multiplicar. Você vai perder a oportunidade de ter aproveitado, por exemplo, na média, uma valorização de 10% durante 5 décadas, como foi o exemplo na bolsa de valores americana. Beleza? A bolsa de valores, ela funciona exatamente assim. Vão ter anos em que ela vai se desvalorizar, como por exemplo a gente viu no ano de 2021. A bolsa de valores aqui no Brasil se desvalorizou mais de 10%, e tem anos em que a bolsa de valores vai se valorizar 30, 40%, como foi em 2020, que a bolsa de valores se valorizou aí muito, exatamente seguindo aquela história do ciclo, né? O ciclo de mercado, ele acontece esse sobe e desce, mas você tem que entender que esse sobe e desce, ele não acontece em linha reta, né? Ele acontece em uma linha crescente. Então ele vai subindo e descendo, mas ele vai subindo e descendo, sentido sempre crescente. E é exatamente aí que você consegue ganhar dinheiro. É exatamente aí que o longo prazo funciona. Por isso que tantos investidores aí nos ensinam essa filosofia de investimento, que a gente deveria focar em investir de olho no longo prazo, justamente para aproveitar esse ciclo crescente que ele oferece para a gente. E que só quem fica e investe na bolsa de valores com olhar e esperando, né, algum tempo, alguns anos, vai conseguir pegar esse ciclo inteiro. Quem investe em curto prazo, pode ser que ele pegue um ciclo de baixa e ele não consiga esperar, ele vai vender, né, ele vai comprar num ciclo de baixa, ele vai vender num ciclo de baixa, antes ainda de conseguir ver esse ciclo virar, esse pêndulo mudar de sentido e começar a ir em sentido de crescimento. Beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó, para você ver. Vamos pegar aquele exemplo do S&P, tá? Então eu falei, né, que a bolsa de valores americana, na média, ela se valorizou 10% ao ano nos últimos 47 anos, e eu te contei que, se a gente olhasse nos 47 anos, a gente só teria encontrado a bolsa de valores americana em 3 anos com uma rentabilidade entre 8, 9, 10, 11 ou 12%. Ou seja, né, bem próximo a essa média de 10. Os outros todos os anos a gente teria visto a bolsa de valores com valores bem longe dos 10%. Tá, então vamos ampliar agora. Desses 47 anos, em quantos anos você acha que a bolsa de valores americana ficou entre menos 10% e mais 30%? Mais 30%. Olha que loucura, hein? Em quantos anos você acha que a bolsa de valores ficou entre menos 10 e menos 30%? Lembrando que a média é de 10% ao ano. Cara, essa variação é enorme. E ainda assim, eu chutaria, né, que, pô, entre menos 10 e mais 30, se a média é 10, eu deveria ter ficado dos 47 anos, pelo menos uns 40 anos eu teria encontrado a bolsa de valores, né? Olha o tamanho já desse, desse espaço, né? Eu tô falando de 40 pontos, né? Muita coisa. Bom, então pasme também, a bolsa de valores americana só se encontrou nesse range, né, nessa variação
13 vezes. 13 vezes em 47 anos. Quer dizer que todos os outros anos ela estava ou acima de 30%, ela fechou um ano com uma valorização de 40%, 50%, ou com uma desvalorização maior do que menos 10%. Imagina aqui, cara, menos 15%, menos 20%. Então, se você não tiver esse domínio de ciclo de mercado, se você não tiver esse estômago aí para entender que o mercado funciona de forma pendular, que em dado momento você vai encontrar valorizações estratosféricas, em dado momento você vai encontrar muitas desvalorizações, você vai perder dinheiro, você vai estar sempre correndo atrás do ciclo. Você vai comprar na alta quando tudo estiver eufórico, quando a galera estiver super animada, e você vai vender na baixa quando todo mundo estiver nos noticiários ali falando que é um caos e que é o fim do mundo. Você vai vender achando que isso vai durar para sempre e vai perder o melhor momento do ciclo de compra e vai perder dinheiro. Beleza? Então domine, entenda o ciclo de mercado e domine o ciclo de mercado para você entender onde a gente está. Nesse momento, quando a gente olha para o ciclo de mercado, de verdade, na minha grande crença aqui, a gente está num ciclo de mercado de baixa. A gente está no momento de mercado deprimido, a gente está no momento de recessão, a gente está no momento em que a gente encontra os ativos na bolsa de valores super baratos, super desvalorizados. E de verdade, se você olhar o noticiário, você vai achar que isso vai permanecer assim para sempre, ou até que isso vai ficar cada vez pior. Pode ser que ele até piore ainda, mas ele não vai durar para sempre. A gente não vai encontrar o mercado de investimentos, a gente não vai encontrar a economia do Brasil e do mundo ruim desse jeito por muitos e muitos anos. Em dado momento, a gente vai pegar um ciclo de mercado de alta. E quem conseguiu identificar e entender que neste momento a gente está num ciclo de baixa do mercado e conseguir fazer boas compras e colocar bons ativos na carteira, quando o ciclo de mercado virar positivo, quando o pêndulo começar a sair do lado da recessão e ir para o lado, né, do desenvolvimento econômico, essa galera vai ganhar uma grana bem maior e vai ganhar uma grana bem grande porque ela vai surfar exatamente esse crescimento desde o início. Beleza? Domine o ciclo de mercado, entenda onde a gente está, faça boas compras. Valeu, pequenos investidores, bom final de semana, bom descanso. Segunda-feira tem mais live. Fica ligado, se você quiser participar da semana do Plano 1K, não se esqueça, eu vou contar para vocês aí entre o dia 6 e 10 de junho, em aulas totalmente gratuitas e online, sobre como eu consegui construir minha renda passiva que supere R$ 1.000 por mês. Então, fica ligado, se inscreve, se você estiver assistindo no YouTube, a inscrição está aqui na bio, se você tiver, né, a inscrição está aqui na descrição, e se você estiver no Instagram, pode se inscrever na bio, você tem o link, tá bom? Te espero então na semana do Plano 1K e te espero na próxima live segunda-feira. Um abraço.